Pessoal, hoje, segunda-feira, 10ª semana de aula virtual do curso Aprovação Pré-Vestibular de Vitória da Conquista. Estamos hoje na aula de matemática, gráficos de funções. Função do primeiro grau e segundo grau. Encerramos explicações e questões da nossa lista. Lista esta somente de gráficos de funções postada no grupo do curso Aprovação. Agora nós estamos nas funções 4, 3 e 4. Função 3 e função 4. Função exponencial, função logarítmica. Já vimos equação, já vimos inequações. Vamos agora para o terceiro item, gráficos. Gráficos de função exponencial e função logarítmica. Função 3. Função exponencial. F de x, a elevado a x. A base da função exponencial. Se A for maior que 1, dizemos que a função é crescente e o seu gráfico original será este gráfico. Olha, este gráfico não toca em 0, passando em y no ponto 1. Então, este ponto 0 e 1 faz parte do gráfico original da função exponencial. O domínio é real e a imagem real positivo asterisco só pega a parte de cima de y e não toca no eixo x. Por isso asterisco, ou seja, sem o zero. Se o A estiver entre 0 e 1, dizemos que é uma função decrescente. O gráfico original será este. Ou seja, passando pelo ponto 0 e 1, o domínio continua sendo real e a imagem real positivo asterisco que só pega a parte de cima. Veja que esse gráfico é quando a base for maior que 1, crescente, e quando a base for entre 0 e 1, decrescente. E o gráfico original da função exponencial será este aqui. Veja um exemplo simples de uma função exponencial. Veja que a base é 2, a base é maior que 1. Então já entendemos que o gráfico é crescente. Veja este macete. Veja essa técnica de tio João. Para x igual a 0, implica dizer que f de x, ou seja, y vale 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Para x igual a 0, y é igual a 1. Veja que você já sabe que é o gráfico de uma função crescente, base maior que 1, crescente. Então o gráfico seria este, e o ponto de interseção 0 e 1, xy 0, 1. Este é o gráfico
basta primeiro saber se é crescente ou decrescente e identificar qual é o ponto que corte o eixo Y. Então, esse macete é de suma importância. Para x igual a 0, y vale 1. Você vai procurar o ponto de interseção com o eixo Y, sabendo que é crescente, vai saber que a técnica vai ser esse gráfico aqui. Simples, sem nenhum problema. Pessoal, aqui em gráfico da função exponencial, esta observação tem que ter cuidado para algumas questões objetivas. O gráfico original da função exponencial, a elevado a x, se for crescente, a base A é maior que 1. Se for decrescente, a base A está entre 0 e 1. Isto para o gráfico original. Veja bem. F de x igual a 5 elevado a x. Ele é original e crescente. Aqui já não é mais original. Aqui já não é mais original. Então veja que isto aqui é para aquelas questões objetivas onde a função original tem que estar na mente de vocês. Veja que todos esses gráficos originais, 2 elevado a x, 3 elevado a x e 4 elevado a x, ele passa pelo ponto 0 e 1. Isto não tem dúvida. Mas veja que isso aqui é interessante. Quando a base é 2, olha o gráfico, a base é 3, a base é 4. Em suma, de acordo, aumenta a base. De acordo, aumenta a base. O gráfico vai aproximando do eixo Y. O gráfico vai aproximando do eixo Y. Então, se eu não soubesse que base é essa aqui, eu sei que ela é maior que 3, porque está mais próximo do eixo Y. Cuidado! Pode ser interessante em alguma questão. Repetindo, veja que são gráficos originais. Passa pelo mesmo ponto 0y, mas veja que o da base 2, 3, 4. De acordo vai aumentando a base, o gráfico vai aproximando do eixo Y. Neste caso, a base está entre 0 e 1, decrescente. Meio, 1/3 e 1/4. Veja que neste caso é o contrário. De acordo diminui a base. De acordo diminui a base. Veja que meio é maior que 1/3, que é maior que 1/4. De acordo diminui a base, aproxima do eixo Y. Então veja que 1/4 é menor que 1/3. Ele está mais próximo do eixo Y. Veja que 1/3 está um pouco afastado, ó, e meio também. Então, revisando. Aqui, quando for crescente, quanto maior for a base, mais ela aproxima do eixo Y. Quando for decrescente, quanto menor for a base, mais ela aproxima do eixo Y. Então é uma observação interessante que tem aqui em função exponencial e vai ter também em função logarítmica. Continuando o nosso vídeo, agora nós vamos explicar a parte de função logarítmica. A função logarítmica original é esta, onde aqui é a base do logaritmo.
é muito parecido com o gráfico da função exponencial. Lembrando que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Então veja que se A é maior que 1, a base for maior que 1, dizemos que a função é crescente. Se A está entre 0 e 1, dizemos que a função é decrescente. Qual vai ser o gráfico original de uma função logarítmica crescente? Este gráfico. Passando pelo ponto 1 e 0, veja que na função exponencial o ponto era 0 e 1. Como é o inverso, o ponto agora é 1 e 0. A função exponencial seria esta. Então veja que o inverso daquela, é esta. Aqui nós temos uma bissetriz entre eles. Então, entre uma função exponencial e uma função logarítmica, está provado aí no gráfico que elas são funções inversas. Este pontilhado é a função exponencial e esse em negrito é a função logarítmica. A exponencial, o ponto é 0 e 1, enquanto a logarítmica é 1 e 0. Veja que realmente, se eu faço isso, eu tenho um gráfico invertido. Neste caso, nós temos uma bissetriz entre os dois. Certinho? No gráfico decrescente, veja que no gráfico decrescente também passa pelo ponto 1 e 0. Só que aquele lá crescente, este aqui decrescente. Aqui não toca no eixo domínio real positivo asterisco. Não toca o 0. E a imagem é real, que pega a parte positiva e a parte negativa. Veja que aqui é a mesma coisa. O domínio é real positivo asterisco, que só pega o lado direito, não pega o lado esquerdo, e não toca aqui em 0 no eixo Y. Real asterisco. Já a imagem é real, que pega o eixo Y positivo e o eixo X negativo. Veja que até aqui, no domínio e na imagem, é invertido. Na função exponencial, é o inverso desse domínio e desta imagem. Este é o gráfico que tem que estar na cabeça de vocês quando falarmos de função logarítmica original. Vamos ver um exemplo de gráfico de logaritmo original. Veja que a base é maior que 1. Se a base é maior que 1, já sabemos que o gráfico é crescente. Então, na função exponencial e na função logarítmica, a primeira coisa que temos que observar é a base. Se o gráfico é crescente ou decrescente. Vamos agora para o macete. Lembra que na função exponencial, para x igual a 0, temos que... Aqui muda. Para y igual a 0, temos que... Veja. Para y igual a 0, aplicando 2 elevado a 0, x vale quanto? 1. Então veja que o macete também é invertido. Para y igual a 0, x vale 1. Então o gráfico vai partir, passar no ponto 1 e 0. Veja
que como eu sei que é crescente, o gráfico seria este. Passando pelo ponto 1 e 0, seria o gráfico desta função logarítmica. Uma observação sobre gráfico de função logarítmica. Observação essa que nós fizemos nesse vídeo ainda para a função exponencial. Agora, para logaritmo. Veja que esses três gráficos passam pelo ponto 1, 0, normal, função logarítmica original, crescente porque a base é maior que 1. Todos esses três gráficos são crescentes. Mas veja que aqui há um aumenta a base. Toda vez que aumenta a base, aproxima do eixo x. Lembrando, lá na função exponencial, aproxima do eixo y. Fique atento. Aumentou a base 2, 3, 4. Veja que os gráficos estão aproximando. Aumenta a base, aproxima do eixo x. Cuidado! Quando o gráfico é decrescente, a base entre 0 e 1, veja que todos esses gráficos passam pelo ponto 1 e 0. Claro, gráficos originais. Veja que neste caso, diminui a base. Diminui a base. Se a base diminui, ele aproxima do eixo x. Veja que meio, 1/3 é menor e 1/4 é menor. 1/4 é menor que 1/3, que é menor que meio. Então veja que de acordo vai diminuindo a base, o gráfico aproxima do eixo x. Isto aqui é interessante para algumas questões. Então o que a gente poderia explicar sobre gráfico de função exponencial e função logarítmica de maneira simplória foi feito aqui agora no item 3 e no item 4. Explicamos o que era preciso para o gráfico da função exponencial e agora encerra o gráfico da função logarítmica. Pessoal, dando continuidade a esse nosso quarto vídeo de hoje, explicamos tudo de gráficos de exponencial e logarítmico neste vídeo. Agora vamos para algumas questões da nossa lista. Lista esta, apostila 6, postada no grupo de vocês, aluno do curso Aprovação Pré-Vestibular. Na questão 1, a letra E vai ser resolvida. F de x, 2 elevado a x menos 1. Veja que essa função é exponencial, mas não é original. Veja que ela é crescente, para que você já tenha uma noção que o gráfico seria este, que é o gráfico da função original, onde vai passar por esse ponto que nós vamos ver aqui agora. Qual foi o macete visto? Para x igual a 0, implica dizer que y será 2 elevado a menos 1, meio. Então, o ponto de interseção com o eixo y será 1,5. Assim, o gráfico desta função será... Vocês viram que
seria crescente o original, passando pelo ponto meio e zero. É claro que o eixo x, neste caso, estaria aqui um pouco mais próximo. Mas isso não vem ao caso, que a maioria das questões, basta você analisar que é crescente passando pelo ponto 0,5. Então, relativamente simples. Letra F da questão 1. Veja que o gráfico não é original, mas veja que a base está entre 0 e 1. Então, será uma função decrescente. O gráfico original da função decrescente será este. Para x igual a 0, implica que y será 0 mais 1. Y será meio. Novamente, o ponto de interseção será 0,5. Então, o gráfico desta função será decrescente, como nós já vimos, passando pelo ponto 0,5. Este será o gráfico desta função exponencial. Letra G desta questão 1 da nossa lista. Veja que agora é uma função logarítmica onde a base é maior que 1, ou seja, é crescente. Você tem que saber que o gráfico original é este. Qual foi o macete? Para y igual a 0, logaritmo de x mais 2 na base de 2 é igual a 0. X mais 2 é 2, 0 elevado a 0. X mais 2 é 1. 1 menos 2, x é igual a menos 1. Qual vai ser o ponto de interseção? Menos 1 e 0. Veja que o gráfico, vocês têm que ter cuidado. Porque o gráfico original da função crescente é este. Mas agora vai ter que passar aqui, ó, em menos 1. Em menos 1. Então veja que ele diminuiu aqui uma casa, menos 1. Em relação ao eixo y, é uma casa. Então você vai fazer isso, ó. Não toca. E aqui seria mais 2. Apaga isso aqui que não importa. E o gráfico desta função seria aquele. Veja que é como se tivesse um y virtual. Ele não toca aqui no 2. Ó, passa pelo ponto menos 1 e 0 e continua crescente. Tio Júnior, tem como saber quem é esse valor? Tem. É só jogar aqui. Se x é 0, 0 mais 2, 2. Quem é log de 2 na base de 2? 1. Então veja que aqui seria mais 1. Pode saber os pontos sim, tanto de x quanto de y. Cuidado. Letra H da questão 1 da nossa lista. Veja que essa base está entre 0 e 1. Então é uma função decrescente. Você que tem que saber que o gráfico original será este aqui. Macete. Para y igual a 0 implica dizer que igual a 0, x menos 1 meio é elevado a 0, x menos 1 é 1, todo mundo elevado a 0 é 1, 1 mais 1, 2. Quem seria esse ponto de interseção? Seria 2 e 0. Ou seja, o gráfico original
seria este. Como ele vai passar em 2, o gráfico original será este. Então veja que aqui é como se tivesse um Y, virtual passando em 1. Veja que ele não toca. Então este será o gráfico decrescente desta função logarítmica. Questão 16 da nossa lista. Pede para fazer o gráfico desta função. É uma função exponencial, onde a base 1,25 é maior que 1. Então ela será crescente. Para x igual a 0, y é igual a 1. O ponto de interseção será 0 e 1. O gráfico desta função exponencial será este aqui, passando pelo ponto 1 e 0. Claro que você sabia anteriormente que ele é crescente. Este cuidado você tem que ter. Por isso que a resposta desta questão será a letra D. Questão 20 da nossa apostila 6, postada no grupo. Questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pede qual é o gráfico da inversa deste gráfico. Veja que, pelo que estudamos hoje, esse gráfico é de uma função exponencial. Se é logaritmo, bateu o olho, você tem que saber se ele é decrescente ou decrescente. Então este é um gráfico da função exponencial crescente. Quem é a inversa de uma função exponencial? Já falei anteriormente. É a função logarítmica. E qual é o gráfico da função logarítmica crescente? Este aqui é o gráfico da função logarítmica crescente. Então, qual é o gráfico inverso da função exponencial? É a função logarítmica. Se esse aqui é crescente, o de lá também terá que ser crescente. A resposta para essa questão será letra A. Última questão da nossa lista, referente à função exponencial e logaritmo, a questão 21. Uma boa questão que encaixa naquela observação no final de função logarítmica que nós trabalhamos. Veja que eu tenho duas funções. Y igual ao logaritmo de x na base de A, que é a curva S. E y logaritmo de x na base de B, que é a curva T. Pede na questão para analisar A e B. Quem seria? Veja que neste caso, este seria a curva S, logaritmo de x na base de A. E essa seria a curva T, logaritmo de x na base de B. O que podemos concluir? Podemos concluir que A é maior que B. Por que A é maior que B? Porque a curva A está mais próxima do eixo X. A curva A está mais próxima do eixo X. Se ela está mais próxima do eixo X, A será maior que B. Mas, se todas as duas curvas
são de gráfico crescente, então tanto A como B será também maior que 1. Veja que tanto S quanto T são curvas de logaritmo crescente. Então a base A e B tem que ser maior que 1, visto que os dois gráficos são crescentes. E aqui nós retiramos daquela observação. Se essa curva está mais próxima do eixo X, A é maior que B. Em suma, A é maior que B, A e B é maior que 1. Vamos ver qual alternativa está correta. Veja que a resposta correta para essa questão 21 será a letra B. Por que a letra B, tio Júnior? Como é que eu leio isso aqui? A é maior que o B, A é maior que B, porque se B é menor que A, subentende que A é maior que B. Se um é menor que B e um é menor que A, então subentende que A é maior que 1 e B é maior que 1. Então aqui encaixa tanto aqui quanto aqui. Por isso que a resposta será letra B.